Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em qual horário que você vai estar assistindo esse estudo, mas o que eu espero é que ele seja uma bênção na tua vida, pois vamos estudar esse livro poderoso da Serva do Senhor, o livro O Grande Conflito. Estaremos iniciando, então, essa série de estudos que começa aí hoje, né? E nas próximas semanas serão lançados aí os próximos vídeos referentes aos próximos capítulos. Então vamos abordar aí todo o conteúdo do livro Grande Conflito, nos preparando, né? E buscando aí conhecer um pouco mais desse livro antes de sairmos para entregar nesse lindo projeto do Impacto Esperança de 2023. Então, como introdução aqui, eu gostaria de apresentar a mim, né, primeiramente. Eu sou o Guilherme, eu sou natural de São Paulo, morei ali por 7 anos na Austrália e foi aonde eu encontrei a mensagem adventista. Tive que atravessar o mundo para encontrar essa mensagem maravilhosa e me encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que foi uma bênção assim na minha vida. E fazem aí um pouco mais de 2 anos que conheci essa mensagem, sou apaixonado por essa mensagem e quero proclamá-la para o mundo inteiro. Então, estou de volta agora ao Brasil, moro no interior do Rio Grande do Sul, junto com a minha amada esposa, Bruna. Ela é daqui, né? Numa cidadezinha chamada Lagoa dos Três Cantos, uma cidade bem pequena, e fazemos parte da comunidade da IASD Boa Vista do Guilherme. É uma coincidência aí o meu nome ser Guilherme também, mas não sou aí o dono da igreja, né? Sou apenas um membro, é apenas uma doce coincidência aí. Essa igreja aí é uma igreja histórica, né? Ela fez parte aí dos pioneiros do Adventismo no Brasil. É uma igreja com mais de 120 anos de história. E é uma honra fazer parte dessa igreja e estar participando desse projeto, né, juntamente com a igreja que está me apoiando. Então, é uma igreja histórica que fez parte aí na mensagem adventista aqui no Brasil e quer ser também relevante nesse fechamento da história também, né, apresentando essa mensagem aí nos dias finais, né. Então, eu gostaria de passar a palavra para o nosso ilustre convidado de hoje, o evangelista Felipe Reis. Ele é uma pessoa muito especial para mim, acompanho bastante ali os vídeos dele no canal dele do YouTube e fez parte, inclusive, da minha conversão. Estava até conversando aí um pouco antes de começarmos a gravação, né? Que quando eu trabalhava lá na construção na Austrália, costumava ouvir os seus sermões enquanto trabalhava, e é uma honra tê-lo aqui conosco hoje. Muito obrigado pela participação. Eu é que agradeço a oportunidade de participar e eu estava bastante contente por esta oportunidade por várias razões e agora nos últimos minutos essas razões aumentaram bastante. Logo desde o início, falar daquele que é o meu livro favorito de Ellen White, só por aí já nem preciso fazer mais comentários, é sempre ótimo, seja lá qual for o capítulo que tenha de abordar ou comentar, esse livro que é, na minha opinião, na minha sensibilidade, a obra-prima de tudo, dos milhares de páginas que a irmã White nos deixou, só por aí, só por comentar esse livro e estudá-lo, já é suficiente motivo de satisfação e de poder partilhar com outros e incentivá-los também a lerem e estudarem esse mesmo livro. E depois, ao conhecer agora essa história do Guilherme, ainda mais contente ficamos, não é? Porque demonstra exatamente aquilo que era o propósito de fazer este tipo de projeto, este tipo de programação, que é partilhar conteúdo da revelação que nós temos, justamente para alcançar outros, para beneficiar outros, para que possam conhecer e seguir no conhecimento dessa mensagem. Por isso, Guilherme, prazer todo meu estar aqui, participar com os irmãos, com todos aqueles que agora e no futuro vão fazer este estudo que diz a Escritura que devemos lançar o nosso pão sobre as águas e
e que mais tarde o acharemos, não é? E que a palavra nunca volta vazia. E, portanto, o objetivo é esse mesmo. Não vai voltar vazia, vai certamente alcançar alguém. Amém. Louvado seja o Senhor, né? Que ele é muito bom e justo. Bom, então, como essa é a estreia desse nosso estudo, eu gostaria de explicar a todos aí que estão nos assistindo esse projeto, né? Então, nas próximas semanas, como eu disse aí no começo, nós vamos lançar uma série de vídeos que foram gravados aí nesse segundo semestre de 2022. Então, nós estamos aqui agora no dia 7/7 de 2022, gravando esses estudos, mas somente ali no começo do ano de 2023 que esses estudos vão ser lançados, né? Então, nós estamos fazendo aí com antecedência, né? Porque são aí 42 capítulos para abordar, tem bastante coisa, bastante conteúdo, e tenho certeza que você que está nos assistindo vai se enriquecer muito com o conteúdo desse livro, né? Esse livro, ele transformou e transforma as vidas, transformou a minha vida, da forma com qual eu vejo esse grande conflito que nós estamos inseridos, né? Entre o bem e o mal. Então, cada pastor ou evangelista, ele irá nos guiar aí pelo estudo do capítulo, de 2 capítulos por vídeo. Então, hoje, né, nós estamos iniciando aqui com o Felipe Reis, que irá abordar o capítulo 1 e 2, então vai fazer essa estreia para nós poderosa. E então faça como eu. Então pegue o seu livro. Se você não leu, leia o capítulo. É muito importante que você leia, não só assista esse vídeo, né? É importante que você leia para você adquirir todo o conhecimento que esse livro nos proporciona. E depois, né, pode colocar aí seu comentário também, a sua dúvida, e conforme for possível, a gente vai aí respondendo, vai entrando em contato com vocês. E, na verdade, aí ninguém é doutor, né, da palavra do Senhor, ninguém é doutor de Deus. Então, todos nós estamos aqui para aprender e para compartilhar esses conhecimentos aí que a serva do Senhor nos deixou e que o nosso Senhor Jesus, né, nos deixou também. Então, Felipe, gostaria de, claro, começar com uma oração. Se o senhor puder orar por nós, para que o Senhor abençoe não somente esse estudo, mas que todo esse estudo se realize mesmo até o capítulo 42 e que o Senhor nos guie, né, para conhecer a verdadeira vontade dele. Ok, muito bem. Então vamos apenas curvar a cabeça brevemente para orarmos ao Senhor. Nosso bom Deus, nosso bom Pai, que bom é nós nos dedicarmos ao estudo da revelação que Tu nos deixaste. E por isso, nós te agradecemos por esta bênção, por este privilégio, que é não ficarmos isolados, não ficarmos sozinhos, não ficarmos abandonados, nem ignorantes, nem desconhecedores das coisas que aconteceram e, se calhar, também muito importante, das coisas que ainda vão acontecer. Suplicamos que o Senhor possa abençoar este estudo, todos aqueles que se vão seguir, para que aquilo que vai ser partilhado possa contribuir para que muitos venham a descobrir verdades que desconheciam e que isso possa fazer efeito na sua vida e na sua salvação. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, entrando então apenas numa breve introdução, uma vez que vamos abordar os capítulos 1 e 2 de O Grande Conflito, eu gostaria de não apenas introduzir o livro, mas fazer aqui um vislumbre rápido de um quadro mais alargado, que é o seguinte: este livro, O Grande Conflito, ele não surge por acaso, não surge por coincidência. Existe uma série de 5 volumes, que todos eles formam um conjunto harmonioso, que normalmente, não sei como acontece no Brasil ou noutros países lusófonos, mas aqui em Portugal nós conhecemos esse conjunto como a série do Conflito dos Séculos. E nós temos o livro Patriarcas e Profetas, que nos conta as origens, não apenas origens aqui da Terra, mas até antes disso, a origem da grande rebelião do inimigo de Deus contra o próprio Deus. Depois, claro, as origens aqui da Terra, os primeiros séculos, até primeiros milénios, do desenvolvimento da história dos patriarcas, que nós encontramos no livro de Gênesis, Êxodo, por exemplo, já bastante mais à frente até do dilúvio, por exemplo, que foi um momento marcante. Enfim, conta
toda a história literal, tipológica, profética do povo de Deus ao longo desse tempo. De seguida, nós temos profetas e reis que apanha ali mais ou menos no tempo de Davi e continua com a história do povo de Deus até ao final do Antigo Testamento. Depois nós temos o Desejar a Todas as Nações, que conta a história do maior e melhor personagem que já surgiu na Terra, que foi justamente o próprio Jesus. Claro, teria que haver um livro inteiro dedicado a esse personagem, sendo que, tal como diz João, nem todos os livros chegariam para contar aquilo que Jesus fez. Mas o Desejado de Todas as Nações é, sem dúvida, a melhor biografia existente sobre a vida de Jesus. Depois de Jesus ter passado aqui por esta terra, no início da Igreja cristã, nós temos então o livro Atos dos Apóstolos, que nos explica e que nos mostra detalhes para além daqueles que a Escritura menciona, para percebermos melhor os primeiros anos, ou as primeiras décadas da história da Igreja cristã, uma história que tem e terá muitas semelhanças com a última Igreja. Finalmente, quando terminamos este livro, Atos dos Apóstolos, ali das primeiras décadas, como eu disse, da história do cristianismo, nós temos o livro O Grande Conflito, que vai fazer o quê? Cronologicamente, ele vai pegar nesse período da história, que começa com a destruição de Jerusalém, ainda dentro do primeiro século, no final do terceiro quarto desse primeiro século, e vai acompanhar toda a história da Igreja Cristã, do povo de Deus, não apenas até ao final da história da Terra, conforme nós a conhecemos, mas para além. E vai terminar apenas e só com o período em que haverá a recriação da Terra e pecado e pecadores serão definitivamente destruídos, reduzidos a pó, e nada do mal que existe vai existir nessa ocasião ou existirá novamente. É um regresso às verdadeiras e grandes origens do primeiro plano de Deus para nós aqui, que nós deturpamos e estragamos, como é evidente. Não por acaso, talvez o Guilherme e os amigos que acompanham, talvez não tenham reparado, mas o livro Patriarcas e Profetas, esse primeiro da série, a primeira expressão que ele diz lá é Deus é amor. Não coincidentemente, a última frase do livro O Grande Conflito é justamente Deus é amor. E, portanto, não se trata de coincidência nenhuma, trata-se apenas de uma série de 5 livros que explica tudo aquilo que nós precisamos de saber para a história das nossas origens, a origem do pecado, o seu desenvolvimento, a história humana, a história do povo de Deus e, não menos importante, como tudo acabará. Depois de ter introduzido esta série, nós vamos então passar algum tempo no estudo dos 2 primeiros capítulos deste livro. Eu vou dividir aqui em 2 partes. Na primeira parte, em que depende das versões ou das edições, quero dizer, algumas edições colocam alguns títulos de capítulos ligeiramente diferentes, mas eu vou usar aquilo que é mais ou menos consensual, acredito eu, na maioria das edições. O primeiro capítulo tem como título Predito o Destino do Mundo e aborda essencialmente a questão do triste destino da cidade de Jerusalém, como disse, ainda dentro do primeiro século. E depois, o segundo capítulo, que trataremos mais à frente, que tem como título A Perseguição nos Primeiros Séculos, que só o próprio título já diz exatamente aquilo que vai abordar. Começando no primeiro capítulo, naturalmente, e contextualizando, nós estamos aqui, portanto, no período que acabou por culminar depois com a destruição da cidade de Jerusalém à mão militar do exército romano. Contudo, também não aconteceu por acaso aquela destruição. Houve razões para que isso acontecesse, houve profecia também, pré-anunciar e depois anunciar isso mesmo, e não vamos ler aqui o texto todo, a minha proposta é essa, não vamos ler aqui o texto todo, porque um ótimo estudo deste livro é ler o capítulo, fazer este estudo com os outros intervenientes que surgiram à frente e voltar a ler novamente
aquele capítulo, porque de certeza absoluta que vamos encontrar mais e mais detalhes importantes que não vimos da primeira vez. A minha proposta hoje é não ler o texto todo, mas destacar alguns dos pontos que me parecem mais relevantes e que eu gostaria de enfatizar. Lucas 19, versículos 42 a 44, Lucas 19, 42 a 44, diz assim: Se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Há aqui uma repreensão. Há aqui algo que é dito sobre alguma coisa e que nos mostra que, desde logo, algum problema surgirá ali. E tem aqui algumas palavras e indicações que já nos apontam para algo de não boa notícia. Portanto, se conheceres este teu dia, quer dizer que és ignorante acerca do teu futuro, inimigos te cercarão nas trincheiras, serás sitiada, serás derrubada, tu e os teus filhos que dentro de ti estão, e não ficará pedra sobre pedra. Pronto, portanto, será tudo deitado abaixo. E porquê? Porque não conheceste o tempo da tua visitação. Dito de outra forma, e explicando, partindo já para a conclusão, foste avisada, foste alertada, foste advertida, mas não fizeste caso, não prestaste atenção, não tiveste cuidados. E agora é tarde demais e isto virá sobre ti. O Salmo 48, versículo 2, diz: Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o Monte Sião, a cidade do grande Deus. Jerusalém, o Monte Sião e o templo, orgulho da nação judaica, expoente máximo até da sua exaltação nacional e patriótica, se quiséssemos. Será possível que este emblema, este símbolo, seria assim desta forma derrubado? Na verdade, o próprio Jesus, já sabendo aquilo que iria acontecer, ele, na maior parte do tempo, não teve palavras muito simpáticas para com a cidade e os seus líderes, e quando digo líderes, refiro-me especificamente religiosos. Mas Jesus compadecia-se com a cidade. E quando dizemos compadecia-se com a cidade, necessariamente com as pessoas da cidade. Lucas 19, 41, que é o texto que está anterior àquele que nós já lemos, diz que quando ele ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Jesus chorou algumas vezes na Sagrada Escritura, quando Lázaro morreu, por exemplo, mas o facto de Jesus chorar sobre uma cidade inteira é bastante revelador. Jesus estava no seu íntimo, no seu coração, conhecedor daquilo que seria o destino da cidade, não por opção dele, mas devido às más escolhas que os seus habitantes fariam. Também já tinha avisado seriamente. Em Lucas 23, 37, nós lemos o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como uma galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Mateus 23, 37 já estava a dizer que muitos profetas foram enviados à cidade, mas podemos procurar em toda a história do Antigo Testamento e quase sempre, eu não vou dizer sempre porque posso estar a cometer um erro de rigor, mas quase sempre, na esmagadora maioria das vezes, a própria casa de Israel, a cidade de Jerusalém, rejeitou os profetas que Deus lhe enviou. Diz aqui o Senhor que quis ajuntar os teus filhos. Ora, no texto anterior, diz que quando a cidade for devassada e for destruída, tu e os teus filhos que estão dentro dela seguirão juntamente nesse derrubo da cidade e sofrerão com isso. Porquê? Porque o Senhor os quis ajuntar, porque o Senhor os quis proteger. Mas, por que razão é que isso acabou por não acontecer? João 5,40, Jesus diz assim: E não quereis vir a mim para terdes vida. Rejeitaram o Messias, rejeitaram Jesus. E todos os atos que nós fazemos, todas as escolhas que nós temos,
tem sempre, sempre as suas consequências. E muitas vezes, aliás, sempre, Deus pode perdoar as nossas más escolhas, os nossos atos errados. Mas as consequências ficam lá. E muitas vezes elas são trágicas, elas são dramáticas. E O hoje, Senhor... e hoje muitos rejeitam o dom profético da Ellen White, né? Dentro e fora da igreja, né? E as consequências serão dramáticas, porque não havendo profecia, o povo se corrompe, não é? E aqui está uma evidência. A profecia até havia, ela estava lá, mas ao rejeitarem a profecia, e como é que nós sabemos que rejeitaram a profecia? Então, o próprio Jesus disse, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que são enviados, rejeitaram a profecia. E ao rejeitar, a fatura, mais tarde ou mais cedo, aparece para ser paga. O Senhor tinha dito que viria a segunda vez, e por isso ele estava a mencionar juízos que viriam sobre Jerusalém. E por isso lhe perguntaram quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Encontramos isto em Mateus 24, 3. A resposta de Jesus, e eu vou entrar aqui num ponto importante, talvez eu demore aqui alguns minutos. A resposta de Jesus, que nós encontramos depois no versículo 15 de Mateus 24, também em Lucas 21, 20, diz, quando pois virdes, eu vou destacar apenas um pormenor de uma vasta resposta. Quando pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, e quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. O que o Senhor está aqui a dizer é, quando surgir a abominação da desolação, de que o profeta Daniel falou, e que está no lugar santo, os que estiverem na Judeia que deviam fugir da cidade para os montes. É verdade que Jesus estava a responder à pergunta quando será o teu regresso, quando será a tua vinda. Contudo, esta frase aqui, ela tem uma dupla aplicação profética, porque ela estava a profetizar literalmente aquilo que aconteceria aos cristãos de Jerusalém, naquele tempo, no primeiro século, mas também aos últimos crentes da história que vivem, ou viverão, mas eu acredito que vivem, na iminência da breve volta de Jesus. O que é que aconteceu naquele primeiro século? O Senhor tinha avisado, por uma questão de tempo, vou apenas resumir aqui, o Senhor tinha avisado de quando a cidade estivesse cercada, que isso seria um sinal de que os cristãos deveriam abandonar a cidade e fugir para os montes para não perecerem a quando da destruição da cidade. A história diz-nos que de facto a cidade foi rodeada e os cristãos perguntavam, mas então, com a cidade rodeada, como é que poderemos fugir se o inimigo está a toda a volta? O que é certo é que passado algum tempo, bastantes meses, o exército romano recuou e cedeu no cerco à cidade. E enquanto alguns disseram, estão a ver, não vai acontecer nada, eles estão a abandonar o cerco, não sabiam eles que era apenas um abandono estratégico, mas estão a abandonar o cerco, não há perigo para a cidade, os cristãos disseram, bom, Jesus disse que quando víssemos este sinal deveríamos sair da cidade. E assim foi. Fugindo pela porta pequena, a porta onde passavam apenas as ovelhas que chegavam tarde, mas fugindo pela porta pequena, saíram para os montes e abandonaram a cidade. Passado algum tempo, o cerco voltou e dessa vez já não se deu mais. Quem estava lá dentro passou por situações trágicas. Lamentações de Jeremias acaba por profetizar acerca disso, que as mães até os próprios filhos cozeram para se alimentarem. Enfim, uma tragédia escabrosa, horrenda, hedionda a todos os níveis, e que não havia comida, não havia nada, e a cidade acabou por ser destruída. Qual é o paralelo que isto tem para o final dos tempos? Qual é esta abominação da desolação que é um aviso justamente para fugir? Eu vou ler alguns parágrafos consecutivos que a irmã White deixou num texto que está hoje catalogado com o título Manuscrito 180, a partir do parágrafo 1, Manuscrito 180. E ela diz assim: vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Ouvi outra voz do céu, dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até ao céu,
e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. A irmã White está a citar aqui Apocalipse 18. Isto não é as mensagens dos 3 anjos do Apocalipse 14, é a mensagem do chamado quarto anjo, que ela acaba por identificar noutro momento, que esta grande glória que iluminava a terra, ela aconteceu principalmente, não só certamente, mas principalmente através das nossas obras de publicações que vão pelo mundo inteiro, e hoje com a internet ainda vão mais rapidamente. E o anjo exclamava com grande voz que tinha caído a grande Babilónia. E depois ela comenta: quando é que os seus pecados se acumulam até ao céu? Quando a lei de Deus é finalmente invalidada por legislação. Estamos a falar, sem dúvida alguma, do período da história que está imediatamente à nossa frente. O período da pregação das mensagens dos 3 anjos foi desde o início do século XIX até ao fim, portanto, o tempo em que nós estamos a viver. E ela aponta aqui um momento em que finalmente os pecados da Babilónia se acumulam até ao céu, quando a lei de Deus é destruída por legislação. Isto vai evocar imediatamente aquilo que nós sabemos de tentar alterar a lei de Deus por força de leis humanas. Depois ela termina comentando: então a situação extrema do povo de Deus é a sua oportunidade para mostrar quem é o governador do céu e da terra. Este é o último dos últimos grandes conflitos. É mesmo a última batalha que será travada a favor do verdadeiro dia de descanso e de um falso que tentará impor-se por uma questão de legislação humana. Logo no parágrafo a seguir, a irmã White comenta, e estou a ler novamente o manuscrito 180. Quando, pois, vires o abominável da desolação, olha a mesma expressão, de que falou o profeta Daniel, a mesma expressão, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Ela vai citar este versículo que Jesus disse em Mateus 24. E logo a seguir, ela vai explicá-lo e vai dizer assim: não está muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Quando Jesus falou desta profecia aplicada à cidade de Jerusalém, era para os crentes, para os primeiros cristãos, fugirem e buscarem refúgio nos lugares isolados, nos montes, não na cidade. E depois ela diz assim, para não haver dúvidas: como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim, o arrogar-se ou pretender-se a nossa nação ter o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, isso será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores para lugares retirados, para lares retirados, perdão, em lugares solitários entre as montanhas. Há aqui uma tipologia. Da mesma forma como o cerco à cidade de Jerusalém, perdão, era o sinal para os cristãos abandonarem a cidade, a imposição de um decreto que obrigue ao dia de repouso papal, que não é o dia bíblico, será um sinal também para os últimos cristãos, não para os primeiros agora, naturalmente, mas para os últimos saírem das cidades menores também para os montes, para os lugares isolados. É, portanto, tremendamente importante este primeiro capítulo, não apenas por uma questão histórica, mas também por uma questão profética. Sim, Guilherme. Sim. Eu tenho uma pergunta referente a esse tema, né? Que muitos acho que já o fizeram já, né? E eu acho que já sei qual vai Já ser. sabe qual que é. Muitos dizem, né, que então, como o senhor estava explicando, né, o momento de retirada aí para os montes vai ser quando for estabelecido o decreto papal, o decreto dominical. Mas nós vemos aí orientação da irmã White para buscarmos já sairmos da cidade e se estabelecer em lugares ali mais retirados, né, em cidades mais interioranas. Isso está correto? Qual que é a sua posição referente a esse assunto, que é bem polêmico dentro da igreja hoje? Sim, é polémico e eu penso que é polémico por uma razão extremamente simples de explicar. É que nós confundimos, talvez por ignorância, não acredito que seja propositadamente, mas talvez por ignorância não conseguimos fazer a distinção devida entre viver longe das cidades, viver em lugares
mais rurais, mais recatados, mais no meio da natureza, por uma questão de estilo de vida e, por outro lado, fugir das cidades por razões escatológicas, por razões proféticas. São duas coisas diferentes. O viver afastado das cidades, em lugares mais tranquilos, para a educação das crianças, para a contemplação da natureza, para ficarmos afastados de más influências, isso não é nada novo. Isso existe desde o princípio da história humana. Se os irmãos têm dúvidas, vão ler no livro Patriarcas e Profetas ou na História da Redenção, não tenho agora a certeza, que diz que quando os filhos de Deus começaram a casar com as filhas dos homens, começou a corromper-se a humanidade através dessa mistura. E ele diz que os filhos de Sete, tentando manter uma linhagem pura, o que é que eles fizeram? Afastaram-se do convívio dos outros e foram morar nos lugares, nas colinas, foram morar nos lugares isolados, nos lugares mais afastados das grandes aglomerações que hoje nós chamamos de cidade. Isso acontece desde sempre, não é nada novo. Agora, aquilo que nós estamos aqui a falar é não ir morar para lugares isolados por uma questão de estilo de vida, mas fugir pela vida. Mas fugir por uma questão de perseguição religiosa. Isto são duas coisas completamente diferentes. O sinal para fugir definitivamente das cidades, sejam grandes, sejam pequenas, aliás, das grandes, há muito que devíamos ter fugido. Mas para fugir das pequenas, que é o que diz aqui, o sinal é esta imposição de um decreto dominical. É aquele momento limite em que devemos definitivamente abandonar em respeito desta tipologia que nós estamos a falar aqui. Isto ainda está por acontecer. Isto ainda está no futuro. Bom, quer isso então dizer que eu posso tranquilamente viver numa cidade? Não, mas não é por esta razão. É por uma razão de estilo de vida, que nós já estamos aconselhados há muito tempo que não há benefícios. Emma White diz que não há uma família em 100 que tenha beneficiado por morar na cidade. Portanto, isto não é nada novo. Creio que a distinção entre estas duas coisas nos esclarece e evita equívocos que às vezes até podem provocar aquele tempo de angústia prévio desnecessário que também está profetizado, ok? Muito boa a explicação. Muito boa. Muito bem. Agora, continuando aqui com alguns parágrafos deste primeiro capítulo, gostaria de destacar. A irmã White escreveu assim na página 27 do Grande Conflito. Eu estou a usar aquela numeração tradicional e eu uso sempre a página que está na edição online do Centro White, que é gratuita, livre, acessível para toda a gente. Página 27. E diz o seguinte: durante quase 40 anos, depois que a condenação de Jerusalém fora pronunciada por Cristo mesmo, retardou o Senhor os seus juízos sobre a cidade e nação. Maravilhosa foi a longanimidade de Deus para com os que lhe rejeitaram o Evangelho e assassinaram o Filho. A parábola da árvore frutífera representava o trato de Deus para com a nação judaica. Fora dada a ordem, corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Mas a misericórdia divina poupara ainda um pouco de tempo. Muitos havia entre os judeus que eram ignorantes quanto ao caráter e obra de Cristo, e os filhos não haviam gozado das oportunidades nem recebido a luz que seus pais tinham desprezado. Mediante a pregação dos apóstolos e de seus cooperadores, Deus faria com que a luz resplandecesse sobre eles e ser-lhes ia permitido ver como a profecia se cumprira, não somente no nascimento e vida de Cristo, mas também em sua morte e ressurreição. Os filhos não foram condenados pelos pecados dos pais. Quando, porém, conhecedores de toda a luz dada a seus pais, os filhos rejeitaram mesmo a obra que lhes for, rejeitaram mesmo a que lhes fora concedida a mais, tornaram-se participantes dos pecados daqueles e encheram a medida de sua iniquidade. Isto para dizer o quê? Para dizer que Deus não se apressa na sua obra de destruição, ou na sua obra de punição, ou na sua obra de castigo. E eu estou a medir bem as palavras, porque todo o Antigo Testamento, ou uma boa parte do Antigo Testamento, é a história de como vieram castigos, vieram consequências sobre o seu povo por causa disto, por causa de ter rejeitado a luz. Em todos os casos, em todas as histórias do Antigo Testamento, nós vemos o povo a prevalecer ou o povo a perecer. Nós vemos o povo a conquistar ou a ser derrotado. Apenas um único fator determinava se eram vencedores ou não eram: fidelidade a Deus. Israel era o exército mais pequeno,
pior preparado. Enfim, os outros tinham um armamento sempre muito melhor. Apenas um único fator determinava se Israel tinha sucesso ou não. Fidelidade a Deus ou, infelizmente, infidelidade a Deus. Isto é um parâmetro certo ao longo de toda a história. E foi o que acabamos de ver aqui. Deus aguardou na sua longanimidade, na sua misericórdia, para ver se os filhos se comportavam de maneira diferente. Não foi isso que aconteceu. O seu justo juízo teria de cair. Isaías 30, versículo 11. Diz que pelas ações do povo, a irmã White diz que pelas ações do povo eles estavam a dizer: fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. Isaías 30, 11. O mesmo profeta Isaías diz que eles não queriam a profecia de Deus, queriam profecias agradáveis, que lhes soassem bem. E pelas suas atitudes, eles estavam a dizer: não queremos o Santo de Israel entre nós, não o queremos simplesmente. E a prova está que quando ele veio, foi rejeitado por quase todos, não é? Contudo, nós temos aqui um texto que não tem a ver com isto, mas que podemos aplicar, porque a irmã White também usa, que é Mateus 7,2, que diz: com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Havia injustiça, havia corrupção, havia desvio da verdade e da virtude na cidade de Jerusalém. Pois bem, sofreriam na mesma medida. Um detalhe interessante que sempre me fascina é o quê? Durante 7 anos, estou a citar do livro Grande Conflito, primeiro capítulo, durante 7 anos um homem esteve a subir e descer as ruas de Jerusalém, declarando as desgraças que deveriam sobrevir à cidade. Era um profeta. Será que este profeta seria ouvido ou teria a mesma sorte de todos os outros que foram rejeitados? De dia e de noite, cantava ele funebremente. Uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz dos 4 ventos, uma voz contra Jerusalém e contra o templo, uma voz contra os noivos e as noivas, e uma voz contra o povo. Este ser estranho, portanto, este indivíduo, este homem, foi preso e foi açoitado, mas nenhuma queixa lhe escapou dos lábios. Aos insultos e maus tratos respondia ele somente: ai de Jerusalém e ai dos habitantes dela. Seu clamor não cessou, senão quando foi morto no cerco que havia perdido. Havia aqui um profeta que o povo não ouviu, que foi rejeitado, que foi espancado, que sofreu maus tratos, que foi insultado. Mas ele não se desviou da sua missão nem por um momento. Mesmo que tivesse que sofrer aquela sorte que ele próprio, durante 7 anos, proclamou sobre a cidade, certamente inspirado pelo Espírito do Senhor. Talvez isto seja uma boa lição, uma boa aula para alguns irmãos nossos demasiado fervorosos, que tendo uma pregação de advertência contra a cidade, por vezes deixam-se desviar alguns por desânimo, outros acabam por se voltar contra a própria cidade, contra a própria casa de Deus. E este parágrafo é uma boa lição para nós sabermos como nos devemos comportar, até quando somos injustamente tratados, porque pode acontecer dentro da própria igreja, que foi a experiência deste homem. E um, Dissemos... e um ensino também para aqueles que são tímidos demais também, né? Que por muitas vezes querem suavizar a mensagem a tal ponto que acabam não dando esse alto clamor, né? Não anunciando Claro. que os juízos de Deus irão cair sobre a terra. E tentam suavizar tanto que acaba perdendo a força a mensagem, né? Exatamente. Alguém me disse certa ocasião que água com açúcar pode ser doce, mas não é o que nós precisamos. Nós precisamos de, usamos se calhar aqui uma imagem até do Brasil, de arroz com feijão, não é? De comida forte para este tempo. Mas claro, hoje em dia vivemos numa sociedade, incluindo a da Igreja, que prefere essa pregação agradável, não é? Essa pregação que se demora, como dizia Irmã White, no amor de Jesus, mas esquece a sua justiça, que funciona sempre ao mesmo tempo que o seu amor. É um ótimo exemplo deste habitante de Jerusalém que pereceu. Contudo, Sabe, Felipe? aquele... Na minha conversão, quando eu me converti ali, né?
estava ali apaixonado, né? No primeiro amor, como dizem, né? E eu sigo no primeiro amor, sabe? E eu buscava pregar a verdade ali, pregar, né? Aquilo que eu estava aprendendo, e muitas vezes próprios irmãos da igreja queriam, não, Guilherme, peraí, não pode ser anunciado isso, né? E aí eu vejo esse exemplo da forma como esse rapaz aqui, né, essa pessoa não tinha vergonha, ele falava, e nós iremos ser ridicularizados, né? Não adianta. Uhum. Quando nós trazermos essa mensagem, ela vai ser cheiro de vida para a vida ou cheiro de morte para a morte. E a gente não tem que se surpreender, né? Até quando falavam para mim assim, né? Ah, Guilherme, esse é primeiro amor, tu vai ver. Daqui uns tempos vai passar e você vai ficar que nem a gente, assim, né? Buscavam falar. E eu ficava pensando, mas aonde que essa pessoa perdeu o primeiro amor, sabe? Porque nós Bom, eu, precisamos estar ligados à palavra, né? E isso tem que estar forte dentro da gente, né? bom, mas esse tipo de raciocínio já é uma confissão da própria pessoa, não é? Já está a dizer que abandonou aquilo que foi esse primeiro amor, desde logo, não é? Agora, ainda bem que a Bíblia já nos avisa que não há nada de novo debaixo do sol, não é? E, portanto, não há novidade nenhuma, já foi assim no passado, também é assim agora. Cabe, neste momento, dizer aquilo que Paulo diz é cuidado, quem está de pé tenha cuidado para não cair, não é? Como é evidente. Agora, voltando àquele raciocínio, para apenas e só para não me esquecer de dizer algo aqui tremendamente importante, Sim. os cristãos viram o sinal que tinha sido anunciado por Jesus e disseram, bom, temos que abandonar a cidade, mesmo que as evidências nos indiquem que o cerco até já aliviou, até já não é a ameaça que era. E abandonaram a cidade. O que é que aconteceu? Diz no livro O Grande Conflito, nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Porquê é que nenhum cristão pereceu? Porque todos obedeceram a Jesus quando viram o sinal. Ou seja, eu há alguns minutos atrás disse que no Antigo Testamento havia um fator que fazia a diferença entre o sucesso e o insucesso. Fidelidade. Fidelidade a Deus. Fidelidade à sua palavra. E aqui havia a palavra de Jesus. A palavra de Jesus era, quando virdes o cerco, fujam para os montes. Não importa se as circunstâncias até parecem apontar que não há essa necessidade, que não há esse perigo, que não há essa urgência que nós pensávamos que haveria. Jesus tinha dito e eles fizeram como Jesus disse. Qual foi o resultado? Repito, nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Cristo fizera a seus discípulos o aviso e todos os que creram em suas palavras aguardaram o sinal prometido. Quando vides, agora Emmanuel White repete o sinal prometido, quando vides Jerusalém cercada de exércitos, disse Jesus, sabei que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, conforme nós lemos, e os que estiverem no meio da cidade. Para aqueles que ficaram lá dentro, que não atenderam, que não receberam o Messias e a sua mensagem, o que é que aconteceu? Vamos ler aqui novamente. De tão terrível maneira foi castigada aquela espantosa maldição proferida perante o tribunal de Pilatos. Quando estavam fervorosamente a querer matar Jesus de todas as formas, seja lá como fosse, disseram, o seu sangue caia sobre nós e os nossos filhos. É preciso ter cuidado com as promessas que nós fazemos. Mesmo que nem levemos muito a sério, temos de ter cuidado. E eles disseram, não, preferimos que ele morra e o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Pois bem, foi isso que pediram a Deus, então é isso que tiveram. Ao longo de toda a história, muitas vezes, Deus acabou por aceder ao pedido do povo, mesmo depois de os avisar que isso não seria uma boa coisa. Vou citar dois exemplos. Depois de Moisés ter tirado o povo do Egito, logo a seguir reclamaram que não tinham as panelas do Egito e as cebolas do Egito para comer e quiseram comer carne, apesar de sempre Deus lhes dar o maná. Então, durante 30 dias, durante um mês, o Senhor mandou carne. Nesse mês, houve doença, houve febre e houve morte. Vocês é que quiseram. Era Deus a dizer assim, eu avisei, eu já estou a dar-vos qual é a melhor comida. Portanto, não precisam de mais nada. Não, mas nós queremos, mas nós queremos, mas nós queremos. Ok, então, à vossa responsabilidade, eu vou dar. E deu. E naquele mês, houve
como eu disse, febre, doença e morte. O povo de Israel esteve 480 meses no deserto. Durante 479, comeu do maná e não houve doença nem praga que chegasse à sua tenda. Durante o único mês que Deus lhes permitiu comer o que quisessem por sua escolha, foi uma desgraça completa. Outro exemplo. Não era propósito de Deus que Israel tivesse um rei, mas eles quiseram copiar as outras nações. Foi por esta razão. Os outros têm, nós também queremos ter. E os profetas estavam lá para dar as orientações de Deus. Não, mas nós queremos um rei. E nós queremos um rei. E nós queremos um rei. E queremos que o nosso rei, idealizaram como queriam o rei. Então Deus, muito bem, eu já avisei o que é melhor para vocês. Mas querem um rei? Então eu vou dar um rei exatamente como vocês querem. E deu Saul, que era exatamente aquilo que o povo queria. Correu bem? Infelizmente, não. Saul até poderia ter tido muito sucesso, poderia ter tido, porque tinha uma grande capacidade, mas foi um rei escolhido conforme aquilo que o povo desejou. O resultado não foi nada bom. E aqui está a acontecer a mesma coisa. Eu enviei o Messias, vamos imaginar que Deus está a falar. Eu enviei o Messias para vos salvar. Não, mas nós não queremos este Messias, porque é falso, porque é blasfemo, porque é filho de prostituição, ou filho de fornicação, porque faz obras pelo poder do diabo, nós não queremos este Messias. Ai, não querem este Messias? Não. Preferimos que ele morra e que o seu sangue caia sobre nós. Ok, então é isso que, se é isso que vocês querem, é isso que vão ter. O que é que aconteceu aqui? Cidade completamente arrasada. O próprio general que tomou a cidade nem planeou e até evitou uma destruição maior. Mas a obstinação e a impertinência dos próprios líderes da cidade e depois o excessivo zelo dos soldados romanos acabaram por reduzir a cidade a quê? Não ficará pedra sobre pedra. Precisamos ter muito cuidado com aquilo que são as nossas escolhas, com aquilo que são as nossas decisões e com aquilo que são as nossas palavras. O Felipe, um outro paralelo que me veio à cabeça foi com o cerco de Jerusalém, né, que o exército romano fez. Eles cercaram primeiramente e depois eles voltaram atrás, eles regrediram, né? E eu vejo um paralelo muito com a nossa história atual, sabe? Porque parece que na época do Covid, parece que o cenário estava se formando e parecia que ia ser implementada já o decreto dominical e que as coisas iriam acontecer. Aí parece que nós estamos vivendo um momento que as tropas estão se retirando, aparentemente, mas que, na verdade, o inimigo utiliza dessa estratégia para que o povo de Deus fale, isso não vai acontecer, vai demorar muito tempo ainda. Eu vejo um paralelo. Nós temos na nossa história recente um paralelo histórico, uma história mais alargada, que é o quê? No final do século XIX, houve leis dominicais nos Estados Unidos, as chamadas leis azuis, que estavam prontinhas para serem aplicadas. Era só promulgar, não faltava mais nada. E pela intervenção de dois dos nossos pioneiros, nomeadamente Wagner, pela intervenção de Wagner e Jones, penso eu, se não estou em erro também, essas leis não foram promulgadas. E alguns irmãos nossos entendem que isso foi um primeiro cerco. Ou seja, houve um primeiro cerco em que as leis estavam prontinhas para ser promulgadas, mas pela intervenção desses nossos irmãos, o cerco abrandou, o cerco afastou-se. E nós estamos agora justamente à espera que ele venha se concretizar, alguns pensamos nós que por perto, sendo que esse decreto que virá mesmo, nós o saberemos e é a última oportunidade para fazer esse abandono e sair para os lugares mais isolados que nós sabemos, porque nas cidades as condições ficarão terríveis para aqueles que ficarem ali, principalmente aqueles que forem crentes no verdadeiro Deus. Juntando as duas coisas, juntando a destruição de Jerusalém no ano 70 e aquilo que está prestes a acontecer tipologicamente em relação a esta história no tempo em que nós vivemos, diz que naquele dia que está à nossa frente, assim como aconteceu na história de Jerusalém, livrar-se-á o povo de Deus, todo aquele que estiver inscrito entre os
vivos. Até Isaías 4:3 já diz isso. Portanto, isto que nós estamos a ver aqui, alguns podem olhar como ameaças da parte de Deus, ameaças de destruição. Não, exatamente o contrário. O Senhor está a dar-nos revelação suficiente para não sermos destruídos, para estarmos atentos, para saber medir e remir o tempo e para estarmos prontos, para estarmos preparados. Examinai tudo e retendo bem. Diz 1 Tessalonicenses 5:21, por exemplo, não é? E quando vemos os frutos da figueira e quando vemos os sinais à nossa volta, para nos prepararmos. Porquê? Porque Deus vem para destruir, para se vingar. Sim, é verdade que Deus vem para se vingar, porque minha é a vingança, diz ele. Mas não é esse o foco da mensagem. O foco da mensagem é: vejam o que aconteceu em Jerusalém lá atrás. Não deixeis que aconteça a mesma coisa a vocês agora. Preparem-se, não façam como os judeus daquele tempo, que rejeitaram o Messias, que rejeitaram a mensagem, que rejeitaram a pessoa de Jesus, que rejeitaram o plano da salvação. Enfim, alguns ainda continuam à espera do Messias. Não façam como esses fizerem. Atendam à mensagem. Para quê? Para estardes prontos e para não perecerdes. Quando vier, ajusta o ajuste de contas, quero dizer, que Deus fará com este mundo. Guilherme, eu terminei aqui o meu comentário ao primeiro capítulo. Não sei se há algum comentário ou posso passar aqui à segunda parte, que será o segundo capítulo. Não, eu creio que podemos passar para o segundo capítulo. Eu tenho uma breve pergunta antes, que vem à mente. Nos meus estudos, né, eu me deparei ali com algumas passagens da profetisa do Senhor, onde ela apresenta que, inclusive, o seu testemunho, né, testemunho do espírito de profecia, vai provocar, então, essa sacudidura. Que essa negação, então, dos escritos da própria Ellen White, que vai causar uma divisão na igreja. Nós já estamos vendo, né, sendo formado aí duas fileiras dentro da nossa igreja, né, na qual uma quer fazer a vontade de Deus e quer ouvir ali a voz do espírito de profecia, e uma outra fileira que está se formando é aquela que quer atualizar a Bíblia, quer atualizar o espírito de profecia, quer contextualizar, dizendo que o espírito profético foi dado, mas aquilo que ela escreveu era só referente ao tempo dela e não ao nosso tempo, né? Como que o senhor vê essa questão assim, né? Bem, quando alguém diz que precisamos atualizar a Bíblia e o Espírito de Profecia, a minha resposta é: o que acontece é exatamente o contrário. Eu é que tenho que ser atualizado pela Bíblia e pelo Espírito de Profecia. Portanto, não sou eu quem vai aferir e definir o que é para aquele tempo e o que é para agora. A Bíblia é que define o que eu tenho que fazer agora e no futuro também. E a revelação profética que a irmã White deixou. Isso acontece apenas e só por uma razão. É porque nós, enfim, não é minha intenção julgar ninguém, mas temos que analisar os factos justamente para estarmos preparados e não sermos enganados. Isso acontece essencialmente por uma razão. Isso acontece quando a mensagem da Bíblia e do Espírito de Profecia vai contra a minha vontade e contra os meus desejos, ou contra as minhas ideias. Então, quando há um choque entre duas ideias que são irreconciliáveis, só pode acontecer alguma coisa. Uma ideia tem que se submeter à outra, ou a mensagem de Deus não pode ser destruída. Então, quando a mensagem de Deus se choca com as minhas ideias, só pode acontecer uma coisa, só pode querer dizer uma coisa: as minhas ideias estão erradas e eu tenho que me submeter às ideias da Escritura. Mas o meu coração carnal, o que é que diz? Não, é melhor ser a Bíblia a submeter-se àquilo que é a minha opinião. E é por isso que surgem aquelas frases de aberrações e desconexas até não poder mais, como dizer que certos escritos da irmã White não passam no filtro do Evangelho, que é uma frase muito famosa que nós ouvimos. Não, eu é que tenho que passar no filtro da Bíblia e da revelação profética, assim é que é. Eu é que tenho que me adaptar, eu é que tenho que passar no coador para ver o que é que sobra, eu é que tenho que passar na peneiração. Não é a Bíblia que passa no meu filtro, não, Deus é que tem os filtros, Deus é que tem o padrão, Deus é que tem a norma. Não sou eu que defino qual é a norma que Deus tem. Isso é virar as coisas todas ao contrário. Aliás,
Isso é repetir o primeiro problema lá no Éden. Deus disse de uma forma, Adão e Eva, principalmente Eva, acharam que poderiam fazer de outra maneira. Foi a primeira vez que colocaram em causa a palavra de Deus e tiveram que a passar por filtros, tiveram que a atualizar, tiveram que a adaptar. Adaptar o quê? No caso de Eva, eu serei como Deus. Então tenho que adaptar a palavra que ele disse, porque ele disse para eu não pegar. Então eu pego. Portanto, não há nada de novo. Aliás, e como o Guilherme disse muito bem, ou sugeriu, sem elaborar muito à volta disso, o que nós vemos hoje em dia, à nossa volta, é, infelizmente, o cumprimento profético que derrota e mostra como errados aqueles que querem atacar essa voz da profecia. Porque essa voz profética que nos fala desde há 150, 170 anos atrás, mais ou menos, também profetizou que seria lançado escárnio e desprezo sobre os seus escritos. Então, quando nós dizemos que os escritos de Ellen White têm que passar num filtro, têm que se adaptar, só ao dizer isso já é um cumprimento profético que ela nos tinha avisado. São os lobos a tentar enganar as ovelhas, passando uma mensagem que o pastor não deixou para as ovelhas. Perfeito. Muito obrigado pela explicação. Muito bom. Então podemos avançar para o segundo capítulo? Sim. Então, eu neste caso, não sei se vou surpreender alguém ou não, espero bem que sim. Neste caso, eu não vou à redação que está no segundo capítulo, porque vou convidar todos a lerem atentamente, mas vou apenas dar aqui uma breve explicação, espero não demorar tanto tempo como até agora, uma breve explicação de uma profecia que está no livro de Apocalipse, e portanto, o livro de Apocalipse que foi escrito lá no final do primeiro século, e que demonstra profeticamente aquilo que é o conteúdo do segundo capítulo do livro de Apocalipse. O título é A Perseguição dos Primeiros Séculos. E eu gostaria de convidar todos para que pudéssemos ler esse versículo que está aí, de Apocalipse 6, 1 e 2. É uma profecia, é um relato que eu acredito que até é bastante conhecido, mas vamos apenas atentar a um ou outro pormenor importante no contexto e no âmbito do segundo capítulo do livro de Apocalipse. Do livro de O Grande Conflito, peço desculpa. Apocalipse, capítulo 6, versículos 1 e 2, diz: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Não vamos prestar atenção agora à questão dos selos. Vamos prestar atenção ao facto de aparecer aqui um cavalo, ok? Aparece aqui um cavalo que é justamente um cavalo branco. Os cavalos brancos, ou melhor, os cavalos, são símbolos de força, são símbolos de conquista, triunfo, vitória. E os cavalos brancos eram montados até pelo general romano que vencia a batalha. O que está aqui a acontecer, e branco, esqueci de dizer também, branco é sinal também de pureza. O que o oráculo profético de João está aqui a apontar é que iria haver um período da Igreja cristã em que ela era forte, em que ela era pura, em que ela era vitoriosa. Este cavalo branco que aqui está, ele representa um período da história da Igreja cristã em que ela triunfa com a pura verdade do Evangelho. Estamos a falar desde o momento em que Cristo saiu aqui da Terra, depois da sua ascensão, naturalmente, não é? Em que a partir do momento do Pentecostes, esta foi a Igreja cristã. Uma igreja forte como um cavalo, uma igreja pura como o branco. Isto foi mais ou menos até ao final do primeiro século. Estamos a falar, então, da Igreja Apostólica. E estes símbolos ou este símbolo do cavalo e da respectiva cor, ele vai se repetir neste capítulo. Querem ver? Versículo 4. E saiu outro cavalo, agora um segundo, vermelho. Agora já mudou alguma coisa. Vermelho. E ao que estava assentado sobre ele,
foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Nós temos agora um cavalo vermelho. O vermelho é sinal de sangue. O que é que acontece? Satanás viu o triunfo da Igreja Cristã durante o primeiro século, após a passagem de Jesus aqui pela terra. E ele lançou a espada contra a Igreja. Vermelho, cor de sangue. Os cristãos foram atirados às feras, foram queimados, foram torturados da pior espécie. De uma fé pura do cavalo branco, passamos para uma fé manchada de sangue. A Igreja estava a ser perseguida. E este é o assunto do segundo capítulo do livro O Grande Conflito. Os exércitos romanos marcharam contra esta Igreja primitiva. E durante essas perseguições que se efetivaram, a Igreja derramou o seu sangue. Estamos a falar, portanto, desde o tempo, mais ou menos no final do primeiro século, até ao ano 313. Em 313 surgiu o conhecido Édito de Milão, que declarava que o Império Romano seria neutro em relação a credo religioso, uma espécie de Estado laico, o que acabou oficialmente com a perseguição, ok? Especialmente ao cristianismo, não é? E, portanto, durante este período, a Igreja foi marcada por um cavalo vermelho por derrame de sangue. O que é que continua dizendo o oráculo profético? E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo, novamente um cavalo, preto. Ah, mas agora mudou de cor novamente. Um cavalo preto. E o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. Se nós dissemos no início que um cavalo branco era sinal de força e de pureza, agora nós temos um cavalo preto. Porque naqueles séculos que se seguiram, portanto, estamos a falar na linha cronológica, houve a entrada do paganismo de todas as tradições humanas na Igreja Cristã. O cristianismo original começou a misturar-se com a religião pagã do Império Romano, o que comprometeu, o que corroeu e o que destruiu a fé cristã. Por isso é que ela já não aparece branca, pura, mas já aparece preta, que é o contrário, não é? A Igreja tornou-se popular, os pagãos entraram na Igreja e acabaram por estragar a Igreja. E depois houve aqui uma série de acontecimentos que foi justamente a introdução dessas teorias pagãs. Guilherme, sabe o que é que eles fizeram aqui? Eles adaptaram e atualizaram a fé cristã, usando uma imagem que nós dissemos há pouco. Atualizaram e adaptaram em função da sociedade que os rodeava, em função do império dominante. Qual foi o resultado? Olha, aqui está, uma fé totalmente corrompida, totalmente destruída. E nós estamos aqui a falar deste período de 313 até 476, que é a época dos patriarcas da Igreja, ou dos pais da Igreja. E porquê 436? Porque este foi o momento em que se deu a queda do Império Romano do Ocidente e o estado de coisas acabou por se alterar um pouco. Mas alterou-se de que forma? E alterou-se para quê? E havendo aberto o quarto selo, e agora até já vou introduzir o que vem à frente nos outros capítulos do Grande Conflito. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo, novamente com força e com poder, mas amarelo. O que é que quer dizer este amarelo? O que estava assentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno o seguia. E depois foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra, etc. Não importa muito agora. Morte e inferno. Cavalo amarelo. Amarelo, cor da febre, cor de um corpo doente. Fé doente, fé comprometida. Palavra de Deus colocada de lado. A tradição ocupa o lugar da palavra de Deus. Obras humanas tornam-se o meio para salvação. Imagens e santos ocupam o lugar do Espírito Santo. A Igreja, que começou lá com uma pureza apostólica, passou pela perseguição, uma fé manchada de sangue, até um tempo da fé comprometida. Um dia espúrio substituiu o verdadeiro dia de adoração. Práticas pagãs entraram na Igreja e a Bíblia chama
é isso, uma fé morta. E este foi um longuíssimo período da história da humanidade, da história do cristianismo, em que sobre o domínio da Igreja medieval, a fé cristã corrompeu-se totalmente. Mais de um milénio de história. E colocamos aqui 1517, porque 1517 foi um momento marcante na Reforma Protestante, em que Martinho Lutero afixou as famosas 95 teses contra as indulgências na porta da Catedral de Wittenberg, dando início, pelo menos de forma histórica, àquilo que foi a grande Reforma Protestante, que dura até aos dias de hoje e ainda precisa ser concluída. Se nossos amigos quiserem, este quadro resume, e esta profecia que nós vimos aqui, destes cavalos com estas cores, isto resume o segundo capítulo do livro O Grande Conflito, porque ele fala daquela igreja apostólica que ela acabou por ser forte, não é? Com aquela fé pura, em que milhares de almas se convertiam num dia, em que em toda a terra conhecida o cristianismo foi pregado. Depois ela passou por aquele período dos dois primeiros, ou melhor, do segundo século e o início do terceiro século, em que ela derramou sangue, em que ela foi perseguida, e depois o que acontece é que temos mais um período, desde 313 até 417, os pais da Igreja, em que começou aqui a corromper-se, de facto, essa fé cristã, porque durante a perseguição ela não foi corrompida, então Satanás teve outra estratégia. Não consigo destruí-los, vou conseguir torná-los igual aos pagãos para lhes retirar a identidade. Em consequência disso, temos aqui no final do quadro mais de um milénio de domínio da Igreja medieval. Esta última linha do quadro, como eu disse, ela já vai introduzir aquilo que são os capítulos seguintes, em que muitos foram perseguidos, alguns outros se foram levantando em defesa da fé cristã, até que depois, mais à frente, acaba por surgir Martinho Lutero. Tendo este quadro em mente, e ele está aí para quem quiser copiar ou tomar notas, porque também é muito fácil de entender, agora, quando os nossos amigos forem ler o segundo capítulo do livro O Grande Conflito, vão lembrar-se deste início de Apocalipse 6, que profetizou exatamente aquilo que está lá escrito e aquilo que segue nos capítulos à frente. Ou seja, o Senhor já tinha avisado. Não esqueçam que João escreveu o Apocalipse no final do primeiro século. Ou seja, ele escreveu no final dessa primeira linha que aí está, referente à Igreja Apostólica. Ele não sabia nada do que estava para a frente. Tudo profecia e tudo se cumpriu rigorosamente. Então, por essa razão, e olhando mais uma vez para o quadro, eu convido os nossos amigos a lerem esse segundo capítulo, que vai fazer tudo muita lógica, muito sentido, sob um ponto de vista histórico, sob um ponto de vista profético também. Guilherme, não sei se há algum comentário, alguma questão. Eu prometi, não quis ultrapassar o tempo previsto, prometi que ia ser rápido agora nesta segunda parte, porque eu deixei ficar o gráfico, agora é só ir lá perceber cada um dos pontos históricos que acabam por consubstanciar este oráculo profético que João nos deixou. Eu gostei bastante da sua explicação aí, trazendo o livro do Apocalipse. Eu vou ler novamente aí o capítulo 2, porque eu tenho certeza que agora a minha visão será outra, né? Eu vou ter mais ali entendimento daquilo que está sendo dito nesse capítulo 2, né? Eu agradeço muito, Felipe. Foi, assim, muito enriquecedor para mim. Creio que vai ser para todos aqueles que estão lendo o livro e acompanhando esse estudo. Eu tenho certeza que Deus está guiando, né, esse estudo e colocou o senhor para começar esse estudo aí com o pé direito, para que a gente cubra aí todo o conteúdo desse livro. Vai ter muito conteúdo, né? São 42 capítulos de muito conteúdo aí, abençoado por Deus, né? Uma mensagem que é direta para o nosso tempo, né? Que nos faz abrir os olhos para aquilo que já está na Bíblia, né? Já fora revelado para a Bíblia, né? Mas como a própria irmã Ellen White nos diz, ela é a luz menor, né? Que nos leva de volta à luz maior, que é a palavra de Deus, né?
para que a gente enxergue toda a plenitude da Santa Palavra de Deus, né? Então, eu agradeço muito ao Felipe que participou e deu início aí a esse estudo, foi uma bênção. E eu gostaria de fazer aí, então, um anúncio, né? Que a nossa igreja aqui da IAS de Boa Vista do Guilherme, né, está com um projeto. Então, se você ficou aí até o final desse estudo, é sinal que você gostou do conteúdo desse livro, que você pretende aí estudá-lo aí até o final. Então, caso você queira, né, participar dessa doação que está ocorrendo aqui na igreja, eu vou compartilhar aqui a minha tela, acho que todos conseguem ver, né? Aqui estão os dados da Igreja Boa Vista do Guilherme, da qual eu faço parte. Nós estamos aí no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Lagoa dos Três Cantos, e nós temos a missão aí, o desejo de entregar aí a maior quantidade de livros possíveis nessa região. Então, se você queira participar desse projeto, né, você pode contribuir através aí dos dados bancários da nossa igreja, a IAS de Boa Vista do Guilherme. Então, os dados bancários é a conta corrente, a agência 0789, a conta é a 06-154-3570-1, e a instituição financeira é o Banco Banrisul, tá bom? Aí também temos aí o CNPJ, que é o 79080-602-0033-33. E é muito importante que você envie o comprovante da sua doação para o e-mail da IAS de Boa Vista do Guilherme, @gmail.com, para que essa doação seja destinada a esse projeto do Impacto Esperança. Então, coloque lá o comprovante, né? Descreva ali que você quer participar desse projeto, que você quer contribuir para que mais pessoas recebam esse livro, né? E possam estudá-lo aí, e que você faça parte desse projeto. No final desse estudo, né, após a gente fazer a entrega, nós pretendemos gravar essa entrega e também compartilhar no nosso canal aqui no YouTube. Então, você vai poder acompanhar a entrega desses livros aqui no interior do Rio Grande do Sul. E eu gostaria de concluir, então, o estudo de hoje com essa mensagem profética que se encontra no livro Testemunhos para a Igreja, volume 7, no capítulo 2, que diz o seguinte: sobre nós repousa a pesada responsabilidade de advertir o mundo de sua condenação iminente. De todas as direções, de perto e de longe, vêm pedidos de ajuda. Deus convida a sua igreja a despertar e revestir-se de poder. Há imortais coroas a ser ganhas, ao reino do céu a ser alcançado, ao mundo perecendo na ignorância a ser iluminado. Então, que essas palavras aí possa tocar o coração de cada irmão, cada irmã que está assistindo esse estudo, né? E que você contribua com a nossa campanha, ou que você faça uma campanha na sua igreja também para fazer essa distribuição aonde quer que você esteja. Então, fiquem com Deus, que o Senhor o acompanhe, Felipe Reis, que continue te usando e que ele lhe bendiga, me bendiga e bendiga a todos que estão acompanhando essa live. Então, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.